longa aí, né, de quase 15 anos, né, de trabalho, experiência com empresas no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E a gente tem consolidado a nossa reputação, a nossa empresa, os nossos negócios aqui nos Estados Unidos, baseado principalmente em posicionamento de empresas e empresários. E falar de posicionamento é algo que não é novo. A gente tem ouvido muito mais, esse tema ele tem ganhado mais proporção, mais eco na internet principalmente. A gente tem ouvido mais pessoas falando desses temas. Por quê? Porque é uma dificuldade do empresário entender que o seu posicionamento reflete nos seus resultados. Você entende que a empresa... Aqui eu estou falando com empresários, certo? Todos aqui são empresários? Todos? Então levanta a mão para mim, quem é empresário aqui? Maravilha. Então, o que é uma empresa? A empresa, ela é a manifestação das suas ideias. O CNPJ que você carrega, ele antes tem um CPF. Você, como dono do negócio, você tem a sua identidade. E, portanto, todos os valores, a sua história, tudo aquilo que você carrega com você, transborda para o seu negócio. Então eu vou falar sobre posicionamento, ok? Alguém aqui tem alguma noção sobre posicionamento? Já ouviu falar? Entende um pouco? Maravilha. Qual é a pergunta mais importante para você entender como você deve se posicionar? A pergunta mais importante é: quem é você? Se a empresa é a manifestação das ideias do dono, a pergunta mais importante que deve ser respondida é: quem é você? Por quê? Porque é a sua identidade, é a sua história, é a maneira como você se comunica, são os valores que você carrega, é todo esse conjunto da sua personalidade que é transferido para o seu negócio, e a comunicação da sua empresa, a maneira como ela se comporta no mercado, a maneira como ela vai avançar nas direções que ela escolheu, ou na direção, na trajetória que ela escolher, vai depender de quem é você. E qual é o problema aqui? Eu tenho conversado com muitos empresários já ao longo desses anos, né? E a dificuldade de entender, primeiro, quem é você, dentro do contexto da sua história, é o que faz com que as suas empresas tenham dificuldade de progredir em território. Entenda assim, olha, tenta se imaginar como uma caravela no meio do oceano. Você tem um posicionamento no GPS e você precisa chegar a algum lugar. Se você não entende quem é você no meio do oceano, qual é a bússola que você tem na mão, para onde que ela aponta, onde é que está o mapa para você navegar, até a ilha que tem uma marcação, um PIN para onde você deseja seguir, você nunca vai chegar lá. Então, por isso a gente fala de identidade primeiro, porque entender primeiro quem é você vai te fazer se posicionar direito. Então, o que é o posicionamento? Entender o significado das palavras pode ajudar a gente a ter mais profundidade em como usá-las. Bom, o Charles falou aqui que palavras têm poder, né? A gente está falando de ambiente, onde a gente vai consumir, beber de fontes que são conhecimento. Então, a gente cresce, a gente se forma o nosso interior, a gente se expressa, a gente se comunica através de palavras. Então, entender o significado das palavras, a etimologia, né, a referência, o símbolo, né, qual é a correspondência, como é que ela se materializa na nossa mente para ter entendimento, isso tudo é importante. Então, falando de posicionamento, eu posso dar um exemplo muito simples para você. O posicionamento, ele é o seguinte: imagina que você tem um terreno, do lado direito tem um outro terreno e do lado esquerdo tem um outro terreno. Esses terrenos têm marcações. O seu terreno tem um pinheiro, o terreno do vizinho tem um coqueiro e o terreno do outro lado tem uma mangueira. O que é posicionamento nesse sentido? Porque todos os terrenos estão enfileirados, você está no meio e tem dois vizinhos que também têm um terreno que é do mesmo tamanho. No entanto, no seu terreno você tem
em Pinheiro. Posicionamento é o que faz você diferente dos seus concorrentes, dos seus vizinhos. O que você tem na sua identidade, na identidade da sua empresa, na maneira como você atua, que te torna diferente e melhor, que faz com que o seu negócio se sobressalte com relação ao negócio dos seus concorrentes. O que faz com que você, empresário, se coloque numa posição em que a sua empresa, a sua comunicação e os valores que você carrega, tudo que você tem no conjunto da sua personalidade, da maneira como você se apresenta para o seu mercado, faz com que você se apresente diferente e melhor. Essas perguntas são exercícios que você precisa fazer. É olhar para dentro de você, entender o que você tem de melhor, aquilo que você entende que o seu concorrente tem e aquilo que faz você diferente. Porque se você não conseguir comunicar isso para o seu mercado, você é só mais um no meio da multidão. Então você entende agora como identidade, conhecer primeiro quem é você, faz todo sentido no seu posicionamento? Quando você sabe as suas características, seu estilo de comunicação, qual é o perfil arquetípico que faz com que a sua comunicação fale numa linha direta, com uma ilha de interesse que reúne pessoas que têm um perfil semelhante de comunicação, que entendem a sua mensagem, entendem os seus signos, entendem as suas cores, as formas com que você fala, com que você se comunica. E olha, falar de comunicação é algo super interessante, que eu vou abrir um parêntese aqui. Você sabe que a comunicação ela funciona em 4 pilares. A comunicação ela é, primeiro, verbal, tudo que você fala, a maneira como você fala. Ela também é textual, tudo que você escreve, post na rede social, um e-mail que você manda, uma mensagem do WhatsApp. Ela também é gestual ou não verbal, ou seja, as expressões do seu rosto, os gestos que você faz, a maneira como você chega no ambiente. Os símbolos também são comunicação, a roupa que você veste, as cores que você usa, os acessórios que você usa, tudo isso é comunicação. E tudo isso vai fazer com que perfis semelhantes se aproximem de você ou perfis que têm interesse em algo que você tem. Então a gente está falando de posicionamento. E a comunicação, se você entende bem qual é o seu perfil de comunicação e as pessoas com quem você está falando, vai fazer então com que você se posicione melhor. Legal? Então vamos lá. Entendemos aqui que a comunicação tem 4 pilares, ok? Verbal, não verbal, textual e simbólica. Maravilha? Agora, como é que eu entendo o que as outras pessoas entendem da minha comunicação e como é que eu faço para fazer com que a minha comunicação flua melhor dentro dos ambientes de network, por exemplo? A partir do momento que você já se conhece, sabe o seu perfil, entende que você tem um estilo e que você carrega uma história, nesse momento, quando você chega no ambiente, você já tem que se apropriar dessa identidade e saber o que você tem de melhor e o que você tem de interessante para fazer com que as pessoas que te interessam se aproximem de você também. Então vamos lá. Vocês conhecem perfis arquetípicos? Já falaram ou já ouviram alguém falar sobre perfis de arquétipo? O que são os arquétipos? Os arquétipos eles são uma condensação no âmbito de senso comum de imagens referenciais que apontam para um estilo, para uma forma, para um jeito, para uma percepção. Então, por exemplo, pessoas que têm um perfil mais alinhado com o governante, elas têm um jeito de se apresentar mais imponente, elas chegam com autoridade, elas se vestem de um jeito mais que impõe respeito e a comunicação delas é mais dominante, mais assertiva e mais direta. Pessoas que têm um perfil de arquétipo mais alinhado com o acolhedor, ou elas são pessoas mais empáticas, elas falam de um jeito que acolhe mais, que traz para dentro, são pessoas que vão ter uma mansidão no falar. Pessoas que têm um perfil mais voltado para o rebelde,
elas têm um jeito mais solto de falar, falam palavrões, inclusive, quando é necessário, e elas, na sua comunicação, no seu estilo, elas quebram as regras. Elas fazem com que a entrada dela ou a aproximação cause, né? Então, existem perfis de arquétipo diferentes, são 12 perfis diferentes que as pessoas identificam. Para que isso serve em termos de posicionamento? Esses perfis de arquétipo servem para, primeiro, que você conheça qual é o perfil que se encaixa melhor, que se alinha melhor com o seu estilo, com a sua identidade. E também para entender qual é o perfil das outras pessoas. Olha, eu posso falar para vocês aqui algo até mais profundo a respeito de arquétipos, porque esse é um tema interessante que eu acho que é pouco conhecido. Os arquétipos, eles reúnem grupos de perfis semelhantes dentro de ilhas. Então, por que a gente fala na comunicação sobre ilhas de interesse? Porque as ilhas reúnem perfis de arquétipos semelhantes que têm como uma comunicação similar, um jeito de falar ou interesses muito parecidos. Então, lembrando que comunicação é para tornar comum e quem sabe se comunicar tem poder para aproximar ou para repelir, entender sobre arquétipos pode fazer uma mudança drástica no seu jogo de comunicação, nas coisas que você posta na sua rede social, na maneira como você lida com a gestão de tráfego, qual é o tipo de mensagem que você vai passar. Isso pode ser aplicado tanto numa ação presencial, no encontro de empresários, numa reunião de network, quanto tudo que você faz, vídeos que você publica na internet, mensagens de texto que você envia, mensagens de voz pelo WhatsApp. Entender sobre arquétipos pode fazer com que você mude o jogo, inclusive te apoia na venda. Porque para vender você precisa se comunicar bem, você precisa entender o perfil das pessoas, que tipo de linguagem elas falam, o que vale a pena, o que tem valor para a pessoa com quem você está se comunicando. Então vamos lá, falando ainda um pouquinho mais sobre arquétipo, existe uma ilha que se chama a Ilha do Ego, e essa ilha ela reúne o governante, o herói e o rebelde, pessoas com perfis semelhantes. Por que semelhante? Porque o governante ele tem um perfil que é de liderança natural. Ele vai sempre buscar encontrar ordem ou aplicar ordem no lugar onde ele chega. Então você reconhece o governante porque ele tem um perfil de autoridade e ele sempre vai procurar colocar as coisas em ordem onde ele chega. Então ele organiza, ele traz para perto, ele resolve, ele faz com que tudo se torne produtivo, que gere resultado. Isso se manifesta na comunicação. Então o governante ele valoriza a organização, ele valoriza o planejamento, ele está sempre procurando manter o controle das situações. Então, assim você reconhece um governante. O herói já tem um perfil que aponta para resolução de desafios, para inspiração, liderança com inspiração, traz as pessoas para a resolução do desafio. Não há impossíveis, tudo é possível que crê. Vamos para cima, vamos conquistar. Ele inspira as pessoas a seguir, sabe para onde está indo. O perfil do rebelde, ele é um perfil de desafio, né? Que quebra os padrões, ele gosta de quebrar as regras porque ele entende que o status quo pode ser melhor dentro da visão dele. Ele é movido por insatisfação, então ele nunca está satisfeito com aquela situação, ele quer sempre algo novo, está sempre procurando uma novidade, um desafio novo. Se você entende isso, se você entende esses perfis, você vai direcionar a sua comunicação, seu posicionamento, ele vai entrar nesse eixo. E quando você enviar sua mensagem, ela vai chegar sem ruídos dentro daquele perfil que entende a linguagem que você está falando. Compreende? Então, por exemplo, falamos da Ilha do Ego, mas também nós temos uma outra ilha que é a Ilha da Alma. A Ilha da Alma ela fala do cuidador, que é um outro arquétipo, né? O amante, o inocente, são perfis que vão tratar, por exemplo, o cuidador é um perfil mais empático, né? Um estilo de comunicação mais paciente, mais empático, que quer trazer você para perto, entender qual é a sua necessidade e cuidar de suprir, de nutrir aquilo que você tem
de interesse. Ele valoriza o bem-estar dos outros, então está sempre preocupado. Como é que você está se sentindo? Pô, o que aconteceu? Posso te ajudar? Você vai identificar essas pessoas como um perfil cuidador. Esse estilo de linguagem está dentro desse perfil. O amante é mais apaixonado, devotado, ou seja, quer estar perto, quer estar junto e quer se sentir amado e quer devotar amor para as pessoas, ou no seu estilo de comunicação ele entrega essa sedução, né, que envolve esse perfil. Então busca experiências que tenham essa linha de autenticidade na relação, sabe? Numa simplicidade da relação que gera carinho, que gera amor, que gera afeto. É um perfil parecido, similar ao do cuidador, no entanto ele valoriza mais a beleza, a estética, né, a harmonização nas conexões afetivas, emocionais. E o inocente ele vai tratar de otimismo, de positivismo, vai tentar ver o mundo com pureza, na comunicação, vai tratar você com bondade, né, com simplicidade. Então ele está buscando a felicidade e vai querer te entregar a mesma coisa. Quando você identifica isso, fica mais fácil direcionar o tom da sua voz, o tom da sua comunicação, né, e construir a sua narrativa para acertar o alvo. Porque a gente está falando aqui, olha, quando a gente trata de comunicação, você vai encontrar o coração da pessoa. Então existem emoções que você vai gerar e existem razões também que vão vir em algum momento para justificar aquelas emoções. Então o Charles, por exemplo, ele é um expert em vendas. Ele entende muito bem disso que a gente está falando aqui, né? Então, quando a comunicação é enviada, ele sabe como chegar no coração do cliente, por exemplo, né? E aí ele entende que uma venda, por exemplo, ela precisa ser rápida, porque a emoção é importante na decisão. A justificativa racional ela tem que vir depois, mas a emoção ela vai dirigir a sua decisão. Ela vai ser como um condutor, como uma pressão para te fazer decidir alguma coisa. Por quê? Porque gerou desejo, porque gerou aproximação, porque você viu o valor, porque aquilo fez sentido para você. E aí você fez a compra, passou o cartão, quando vier a fatura, aí você pensa se foi um problema ou se foi uma solução. Legal? Então, a outra ilha que nós podemos falar sobre arquétipos é a ilha do eu. E aí a gente entra no arquétipo do explorador, por exemplo. O explorador ele é um perfil arquetípico que valoriza a liberdade, né, que valoriza a emoção, experimentar coisas novas e é movido pelo desejo de explorar o mundo buscando novas experiências. Então, esse é um perfil interessante pra caramba de trabalhar, gosta também de novidade. O criador, ele é um outro perfil arquetípico que fala de inovação, de mente imaginativa. São aquelas pessoas que normalmente viajam e às vezes você tem que puxá-las para a terra de novo porque na comunicação delas elas vão longe pra caramba. Então esse é um perfil super interessante, mas é um perfil que pode se perder no meio do caminho. Então entender isso muda o jogo. O sábio, poxa, o sábio é um cara que procura sentido nas coisas. Na comunicação dele, ele vai procurar segurança, ele vai te dar uma profundidade naquilo que está sendo comunicado. Ele vai trazer sentido para você, vai fazer com que você se interesse, entenda o que está sendo falado, né? Então, essa ilha do eu reúne o sábio, o criador e o explorador. E a próxima ilha que a gente falaria é a ilha da transformação, que vai reunir os arquétipos do mago, bobo da corte e o homem comum. O mago, por exemplo, é um visionário. Ele vai fazer questão de, na comunicação dele, transformar sonhos em realidade. Ele vai sempre trazer uma fórmula mirabolante para fazer com que aquilo se torne real, né? Então, ele vai sempre pensar em questões que inovam, que resolvem problemas do mundo, né? Que acredita que o potencial é sempre limitado, que tudo pode ser resolvido, gerado, transformado. O bobo da corte é aquele perfil mais brincalhão, mais cômico, mais solto, mais leve, né? Mais divertido. E o cara comum
é aquele perfil que está procurando o seu lugar. Ele não encontrou ainda a sua ilha, mas ele vai tentar se encaixar em qualquer lugar. Ele quer um pertencimento. Então, no estilo de comunicação dele, ele vai tentar se adaptar ao seu meio. Então, vocês entendem como isso é importante para definir que tipo de mensagem você vai enviar para cada grupo? É simples entender cada perfil? Olha, não é simples, mas à medida que você começa a entender um pouco mais sobre isso e passa a ver em você qual é o perfil que faz sentido com a sua identidade, fica mais fácil olhar para o outro. Então, a gente está falando aqui, nesse momento, de como você se comunica no âmbito pessoal. Então, enquanto empresário, dono de negócio, a sua comunicação, né, como nós falamos no início, a sua identidade, as suas ideias transbordam para o seu negócio. Então, se você entende, você, como líder do seu negócio, que a sua comunicação, se ela for bem trabalhada, ela pode trazer mais resultados no seu negócio através da sua comunicação, das suas redes sociais, das campanhas que você faz, de qual é o tom que você vai usar, qual é o tipo de mensagem que vai ser usada, quais são as cores que comunicam o seu negócio, os símbolos que fazem sentido para o seu público-alvo. Vai ficar muito mais fácil. Entendendo quem é você, você vai entender também quem é o seu público-alvo. E ao invés de ficar procurando o cliente, a sua mensagem vai ser enviada direto para aquela ilha de interesse que faz sentido para você, que faz sentido para o seu negócio. Ao invés de perder tempo e energia, perder dinheiro, você direciona a sua comunicação de um jeito mais assertivo e ela traz resultado para você. Legal? Então, esse é um pouquinho do que eu queria trazer sobre arquétipos, falando sobre posicionamento, mais uma vez, dentro do branding. E aí, branding, diferente de posicionamento, é uma questão de impressão, de percepção. Se você se posiciona bem, você consegue trabalhar bem o seu branding também. Porque qual é a percepção que você quer gerar dentro desse público-alvo, dessa ilha de interesse? Ela vai ser feita se você se posicionar legal, se você se posicionar bem, se você entender quem é você no meio desse jogo, ok? Então, o que é branding? Para diferenciar de posicionamento. Branding é toda a experiência e percepção que você gera, toda a sua comunicação, tudo que você faz, que gera uma experiência que marca o coração e a mente do seu cliente ou do seu público-alvo, para que ele leve com ele aquela impressão a respeito de você, a respeito do seu negócio. Então, qual é a impressão que você quer deixar no coração e na mente do seu cliente? Qual é a impressão que vai fazer com que ele veja sentido e crie uma conexão afetiva com você? Qual é a experiência que vai fazer com que o seu cliente volte alegre, fã, feliz, porque se relacionou com você e viu que você faz sentido dentro desse universo que ele vive e torna essa experiência algo fantástico e comum para que ele possa falar bem, replicar quem você é, qual é a sua história e qual é a marca que você deixou. Então é isso, gente. Eu não vou me aprofundar mais. Eu acho que isso é só uma pílula de conhecimento a respeito desse tema que é tão profundo, que é impossível trazer com tamanha profundidade em tão pouco tempo. Mas eu queria deixar esse salzinho na boca de vocês, porque esses temas são temas que, associados a outros temas que o Charles sabe trabalhar muito bem, podem mudar o jogo do seu negócio. Tá legal? Então, olha, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, um time de empresários tão seleto. Obrigado por emprestarem os seus ouvidos aí para mim e que essa pequena pílula possa ser praticada nos seus negócios. Tá? O meu desejo é que vocês tenham sucesso e prosperem muito. Tá legal? Temos só uma pergunta para você. Vamos lá. Se tiver outra, mas o Romário colocou no chat para nós ali. Maravilha. Bom, Edson, tudo bem? Tudo jóia, prazer. Eu já fiz prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu, Eu Romário. fiz uma análise de arquétipo já tem um certo tempo. Eu até estava aqui, quando você estava falando no início, eu já lembrei e eu busquei ela. Legal. Na época que foi feita essa análise, ela foi colocada aqui assim, ó, arquétipos indicados. Arquétipo de energia, que seria o herói. Perfeito. Arquétipo de comunicação, que seria o mago. E seria o arquétipo de imagem.
que seria o governante. Perfeito. Quando você falou das ilhas, 2 desses estão encaixados em uma ilha. Sim. E o outro estaria em uma outra ilha. Aí aqui eu peço uma orientação. Esse desenho desses 3 arquétipos, eles podem ser conectados entre os 3? Ou por acaso houve uma falha na interpretação de quem executou? Isso é uma pergunta que eu preciso ter cuidado para responder, porque eu não sei quem fez a análise, mas nem sempre os 3 arquétipos fazem parte sempre da mesma ilha. Você sempre vai ter um arquétipo dominante, é aquele que se sobressalta, que é o carro-chefe que puxa todos os outros. Então, aquele que se apresenta mais é o primeiro. Você sabe qual é o primeiro? Governante. Então, o governante sempre vai se manifestar com mais poder na sua comunicação. Os outros perfis secundário e o perfil oculto, que seria o da imagem que eu acredito que seja o mago, eu não tenho certeza, mas Isso. dentro da ordem, talvez o mago, eles vão servir para você como apoio de comunicação. Porque, por exemplo, no meu caso, o meu perfil principal é o perfil do herói. Existe uma história que ela dá base de sustentação para a maneira como eu me comporto e me comunico. Eu já conheço o meu perfil de comunicação e ele está alinhado, primeiro, com o herói, segundo, com o sábio, por uma questão de buscar profundidade, entendimento e sentido. E, por último, é um perfil mais ligado ao Criador. Então, assim, dentro desse universo, você consegue navegar muito bem no seu perfil principal e vai usar os outros perfis como perfis de apoio. A sua comunicação principal vai ser direcionada para esse perfil, porque é o seu natural. Então está ligado à sua identidade, à maneira como você se comporta, e é esse perfil que normalmente você vai atrair. Ou aqueles que são semelhantes, ou aqueles que têm interesse naquilo que você tem. Por exemplo, o herói é sempre líder, sempre inspirador, é sempre alguém que rompe desafios, que chama para perto, olha, o caminho é esse aqui, vamos lá, vamos para junto, bora romper, vamos fazer acontecer. Esse é o perfil do herói. Os outros perfis que você tem, eles são apoios de comunicação que você pode usar. Por exemplo, para não causar ruído, você vai usar como temperos, né? Então, na sua comunicação visual, nos seus posts, nas fotos que você pode publicar, os vídeos que você vai publicar, em alguns momentos esses traços vão sobressaltar. E você tem que usar isso com inteligência por conta dos perfis de pessoas que vão estar ao seu redor. Respondido? Entendi. Perfeito. Show. Obrigado. Mais alguma pergunta? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Para liberar o Edson. Pô, Edson, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu estou trazendo, assim, o objetivo foi realmente trazer você, porque eu acredito que o empreendedor, o empresário, a partir do momento que ele realmente abre o canal, né, que a gente chama assim o canal da credibilidade, né, com um sistema, com alguém, a partir do momento que existe isso, começa a cair vendas dos olhos. Verdade. Então, quando a gente traz aí um arsenal de situações que ajuda esse empreendedor, né, a ter uma visão diferente, às vezes, sobre a mesma coisa, isso faz realmente... É libertador, né? Como aquele próprio princípio fala que o conhecimento, ele liberta, né? Então, verdade. Quem leva a sério isso, ele está a todo momento se libertando. Pô, bacana. Bom, quer falar alguma coisa? Eu, se puder, gostaria de deixar só o meu Instagram. Claro. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, em acompanhar, por exemplo, a doutora Karina me acompanha lá, né, no Instagram. Então, sempre tem pílulas todos os dias a respeito de arquétipos, de posicionamento, de branding, de comunicação, perfis de comunicação. No meu Instagram, todos os dias eu estou liberando um vídeo, um post, alguma coisa que pode ajudar você que é empresário a se posicionar melhor, a trabalhar melhor o seu branding. Então, se você quiser e achar que é interessante, vou deixar aqui o meu @, que é Edson Araújo. Tá legal? Acabei de achar, já estou te seguindo já. Pô, valeu. Muito bom. Poxa, Edson, eu uso, tá, os seus posts, assim, parece que são coisas simples, às vezes as pessoas passam desapercebidas, né? Sim.
Mas quando você coloca, eu aplico aquilo ali na minha comunicação, né? E a gente vai tendo frutos, assim, eles são rápidos, né? Que legal. É igual o que você trouxe ali hoje, por exemplo, eu já desenvolvo essa técnica de venda com Charles já há muito tempo, né? Só que eu venho de uma forma, assim, como eu sou dentista, Sim. eu sempre falei para ele assim, parecia que eu tinha que vender a ciência, né? O que eu sei fazer como dentista, né? E eu sempre vivi nesse mundo fechado. Então, você falando ali, eu aprendi assim, por exemplo, eu estou atendendo numa cidade aqui próxima, que eles são produtores rurais e trabalham com café. Então, a princípio, quando eu cheguei lá, é um impacto, assim, nossa, eu percebi uma diferença, mas como é que eu vou me conectar com essas pessoas? Então, eu passei a estudar um pouquinho o local, o que eles fazem, o que eles cultivam, como é que eles fazem. Então, por exemplo, eu vendo uma parte do tratamento que ela tem um valor expressivo. E eu consegui, através de como eles plantam o café, o adubo que eles usam, vender mais lá para aquela região, né? Aí eu vou para a Bahia e eu fico lá olhando o que eles fazem muito nesse local, sem perder a minha identidade, assim. Mas é um desafio, né? Eu tenho que ser a mesma em todos os locais, mas ao mesmo tempo ter esses braços, né? Mas assim, eu queria te agradecer que tem me ajudado muito. Que bom, fico feliz. Ouvir esse testemunho para mim é enriquecedor. Te agradeço demais. Você está sendo estratégica, né? Porque você está tentando conhecer a sua ilha de interesse para poder aplicar uma comunicação que encontre o coração dessas pessoas, né? Então, encontrar esse link afetivo que vai fazer com que eles se conectem com você é importante pra caramba, porque é isso. Primeiro a pessoa te compra para depois comprar o que você tem para oferecer. Então ela precisa comprar você primeiro. Então, isso que você está fazendo é estratégico. Então, mete bronca. Parabéns. Gente, olha, vou agradecer mais uma vez, viu, Charles? Obrigado aí pela oportunidade, tá? Eu tenho um outro compromisso agora. Foi bom demais aqui estar com vocês. E desejo todo sucesso para vocês, tudo de bom, tá? Espero que a gente se encontre por aí outras vezes. A galera vai te acompanhar lá. Valeu. Um abraço, obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Charles. Tamo junto, cara. Vamos lá, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Chegou a hora de falar um pouquinho sobre persuasão.